Olá, bem-vindos ao Nevoar Podcast, um podcast com pessoas inteligentes e uma conversa interessante. Hoje estamos aqui com Claudenir Nascimento, mais conhecido como Nascimento, praticante de musculação, faixa roxa de jiu-jitsu, engenheiro de formação, anjo investidor e empreendedor serial de sucesso. Tudo bom, Nascimento? Olá, tudo bem, Giovânio? É um prazer estar aqui no Nevoar Podcast e vir aqui contar um pouquinho da nossa trajetória e espero que, através dessa história, a gente possa inspirar a vida de muitas pessoas. Com certeza isso vai acontecer. Eu que te agradeço por disponibilizar um pouco do seu tempo para poder contar essa história de sucesso. Antes de a gente começar, eu gostaria de falar sobre os óleos essenciais. Tá? Aromaterapia. Você consegue cuidar da sua saúde. Tem vários tipos de óleos para sinusite, rinite, dor de cabeça, enfim. Mais informações no telefone abaixo. Nascimento, aqui como de praxe aqui do podcast, eu gostaria de saber onde você nasceu, onde você cresceu, onde você estudou, como que foi sua trajetória até se tornar esse empreendedor de sucesso. Legal. Bom, eu sou de nascença, eu nasci no estado do Paraná, em Mandaguaçu, né? Eu vim com 1 ano de idade para a cidade de Paulínia. Como meu pai bem citou esses dias num stories que eu estava fazendo com ele, chegamos aqui em Paulínia, eu e minha irmã mais velha e meus pais, com 10 mudas de roupa, fomos morar numa fazenda de um agricultor conhecido, né, no nosso país. Viemos nessa fazenda, dessa fazenda fomos morar no sítio, num outro sítio que ele tem também na mesma cidade, lá de Paulínia. E lá começou toda a minha infância. Então, até, né, como ela é longa, até os 15 anos de idade eu morei na zona rural. Porém nunca tive nenhuma dificuldade, dificuldade em si não, assim, nunca passei fome lá, né, pelo contrário, né, sempre meu pai e minha mãe proporcionaram o melhor para a gente dentro das condições que a gente tinha lá no sítio, na vida rural. E, enfim, com 14 anos de idade, eu já comecei a trabalhar registrado, naquela época ainda podia, né, então eu fiz 14 anos numa semana, na próxima semana meu pai já me colocou num trabalho registrado, que era um varejão lá na cidade de Paulínia também. E como que você estudava? Legal. Eu estudava... o sítio que eu residia era 4 quilômetros do primeiro bairro lá, que é um bairro conhecido na cidade, que é João Aranha, né? Não sei se vocês já ouviram falar, hein? Mas era na escola estadual, né? Na escola pública, comecei até a 8ª série. De lá eu fui para outra escola fazer o colegial, que também sempre foi o meu ensino fundamental e médio. Aí, colegial foi toda no ensino público, né? E não me causou limitação alguma, pelo contrário, tá? Eu sou grato a toda esse aprendizado que as professoras do ensino público me proporcionou. Isso não cria limitação. Eu acho que quem coloca muita limitação são mais os alunos mesmo, né? Eu sempre aprendi muito. E então foi tudo em Paulínia, todo o meu ensino até o colegial foi em escola pública na cidade de Paulínia. Mas você morava na zona rural, mas você vinha estudar na cidade, é isso, né? Isso. Entendi. Tinha um ônibus, né? Tinha um ônibus que passava Pegando o pessoal e trazia para a escola, e aí depois à noite, né? Quando eu já na colegial, aí já estudando à noite, ele vinha e levava a gente embora para casa. Mas com 14 anos você não estava estudando à noite ainda, ou estava? Já estava bem antes, né? Naquela época eu lembro que era legal, né? Você querer estudar à noite, né? Parece que era sinônimo de maturidade, Exatamente. né? Parece que você já estava evoluindo, aí já era, né? Tinha mais responsabilidade. Então eu não me recordo bem, mas acredito que já na pré-adolescência eu já estava estudando à noite. Por quê? Porque no sítio também a gente também tinha rotinas de trabalho, né? A gente desde de carpir chácaras na região, desde de rastelar, de varrer, disso e aquilo. A gente se dedicava, e eu lembro que nessa época eu já trabalhava, né? Nessa época, com 10 anos de idade, eu já lembro que eu ia carpir chácara lá e ganhava R$10, 5 era para minha mãe e 5 ficava no meu bolso. Tinha que ajudar a família, né? Não tinha já, como, né? A gente tinha sempre responsabilidades desde pequeno, né? Isso mostra que não machuca ninguém, né? Pelo contrário, faz você assumir responsabilidades. Quando você assume responsabilidades, você se desenvolve. E para mim sempre foi muito claro isso, graças aos meus pais, né? Que sempre nos educaram da melhor forma. Eu digo que a educação ela parte dentro de casa, né? Na escola você vai ter conhecimento, mas a educação parte dentro de casa.
Então, eu tenho muita gratidão pela educação, né, que meus pais me proporcionou. E eu sempre tive muito assim. Eu lembro que esse dia o Gui teve aqui, né, que é um amigo, falava da rigidez do pai dele, né? Eu sempre tive... Meus pais foram rígidos na criação, né? Mas rígidos na criação, na apresentação de valores, né? Eles sempre nos apresentaram os valores, a dignidade, aqueles conceitos que muitos já conhecem, mas poucos praticam, né? Meu pai sempre falava para mim, o trabalho edifica o homem, né? Ele, ele sempre deixou claro a importância de trabalhar, né? Então, edificava o homem. Não aceito que alguém venha falar, criticar ou falar que você fez algo de errado aqui para mim. Então, eu sempre cresci nessa, assim, eu nunca quero que pessoas vá até meus pais falar mal de mim, compartilhar alguma coisa ruim. Eu não quero decepcioná-los, né? Nasceu com valores, né? Exatamente, exatamente. São as virtudes, né? As pessoas deveriam preservar e fortalecer cada vez mais as virtudes do ser humano, né? Então, depois de 14 anos, então você tinha uma rotina, pelo que você está falando aí, de acordar cedo, Sim, já ir trabalhar, já. aí você não voltava, você dali do serviço você já ia para a escola ou você voltava para depois Não, pra escola? era bacana que foi assim, né? Eu comecei num varejão central lá, em Paulínia. Então, eu entrava às 7, às vezes até antes, porque a gente fazia Ceasa, segunda, quarta e sexta a gente fazia Ceasa com a Kombi, para buscar frutas e verduras no Ceasa. Então, eu pegava um ônibus circular que passava no sítio naquela época, levava a gente, eu chegava no trabalho, acho que era às 7 horas da manhã, se não me engano, e aí saía às 2 horas da tarde, encerrava o expediente, né, o meu expediente. Eu era o único colaborador do varejão, assim, contratado, o restante era familiar. E aí saía, eu pegava um ônibus, voltava até o João Aranha, do João Aranha eu descia da circular e andava mais 4 km de estrada de terra. Todo dia. De segunda a sexta. Por quê? Porque no sítio tinha ônibus 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Quando conseguiu ter isso daí, né? Então, eram 3 horários. Então, você não podia perder esse horário. Então, como eu saía às 2 horas da tarde, eu vinha até o bairro ali. E do bairro, eu pegava mais 4 km de estrada de terra todo dia. Segunda a sábado também. De Segunda a sábado. também? Então, por isso que até as 2 horas, porque de sábado eu também trabalhava. Então, dava aí, acredito que as 44 horas semanais aí. Na verdade, isso se torna uma gana para poder vencer, né? Um estímulo a mais, né? Sim. Porque fala, dar 4 quilômetros praticamente todo dia não é qualquer um que consegue, que aceita isso, tá? Aí você falou dos estudos e tal, e como que foi a sua formação, né? Você é engenheiro, e como você conseguiu chegar até a faculdade? Legal. Foi difícil, não foi? É direcionamento dos pais também, né? Meus pais sempre... Eu acho que é o desejo de muitos pais, né? Atualmente tem modificado um pouco, mas na minha época sempre foi o desejo dos pais querendo que os filhos se formassem, que tivesse alguma faculdade, seja ela qual for, né? Preferência, médico, engenheiro, todas essas linhas, né? E então meu pai sempre se dedicou a direcionar a gente para continuar estudando. Então, quando eu terminei o colegial, logo de cara eu não fui para a faculdade. Por quê? Porque não tínhamos condições, né? Na época, eu lembro que o meu primeiro salário foi R$117, né? Então, hoje você faz R$117, né? Mas na época do varejão, meu primeiro salário foi R$117 em carteira. E aí fiz o colegial, terminei, e o que eu fui fazer? Fui fazer um curso técnico extensivo, né? Porque naquela época tinha colegial que se fazia, acho que se não me engano, 4 anos, já que saía com uma formação técnica, ou depois se fazia um complemento. Nessa época fui fazer um complemento de computação, não gostei, não deu certo, não gostava de programar, nada disso, não era a minha praia, e encerrei nisso. E aí o que acontece? Eu queria fazer uma faculdade, mas não tinha condições. Naquela época, como do sítio, eu queria fazer agronomia, eu queria ser engenheiro agrônomo, não tinha condições, era período integral. E aí eu permaneci trabalhando, tudo isso. Você estava no varejão ainda? Estava no varejão ainda. Na verdade, eu não estava mais no varejão. O varejão encerrou as atividades. Eu não pedi para sair do varejão, o varejão encerrou as atividades, e então eu saí junto com o varejão. E olha que bacana, né? Quando você tem uma boa conduta, quando você executa um bom trabalho, quando você valoriza o ambiente seu de trabalho, se dedica naquilo lá, você vai construindo a sua carreira, né? Eu lembro que quando eu saí do varejão, eles acertaram comigo tudo corretamente, né? Sou grato, inclusive, ao Capelote, a sua esposa e a toda a família, né? Eu saí uma semana depois, a papelaria que tinha ao lado me convidou para trabalhar. Uma semana após, sabendo que eu saí do varejão, falou, não, vem trabalhar comigo. E aí, nesse intervalo de uma semana, eu já fui ágil, eu não quis ficar parado nem nada, né? Recebi seguro-desemprego. Não quis ficar parado. Entreguei currículos numa loja de CD, chamada Disco Laser.
E no meu currículo, né, tinha uma abertura lá que chamava a atenção, não me recordo bem agora qual era, né, mas tinha um texto de abertura lá. E esse texto despertou a curiosidade de conhecer-me, né, a Sônia, que era a proprietária dessa loja. Eu comecei na papelaria, na mesma semana ela me chamou para ir lá fazer uma entrevista. Falei, vou lá, vou ouvir o que ela tem a dizer. Aí eu falei para a Sônia, eu acabei de ser contratado na papelaria Paulínia lá e tô bem, né, tal, e a remuneração é essa. Falou, mas eu quero que você venha aqui então, Sônia, mas não, eu cubro a oferta que tem lá, né? E aí houve um plus lá, não lembro qual que era o percentual, mas para mim era importante aquele plus, né? E eu tinha acabado de iniciar as atividades lá, eu falei, não, vem então trabalhar com você. E aí eu fiquei um ano, né, nessa loja de CD, fiz uma ampla amizade com o filho dela na época, perdemos ele em um ano, né? Eu entrei no mesmo momento que ele descobriu que ele tinha uma doença forte, ele tinha um câncer. Um ano depois ele veio a falecer, né? Um jovem com 21 anos de idade, o Daniel. E ela, nesse curto espaço de tempo, ela inaugurou uma nova loja, me deixou responsável por essa nova loja. Olha que bacana. Acabando de um profissional recém-contratado, ela deu essa confiança, a credibilidade, né, a responsabilidade que ela percebeu que eu tinha, e abriu uma filial na mesma cidade. Eu cuidei dessa filial por um certo período de tempo. Aí depois, com tudo isso, desestrutura, né, toda a família, a parte de CDs também já estava em queda aí. Saí de lá, sempre muito networking, né, eu sempre fui bom de networking, né, e eu tinha um contato num posto de combustíveis lá, e falei que, né, eu queria continuar evoluindo na carreira profissional. E aí fui convidado lá e me tornei frentista. Eu lembro que na época dobrou meu salário, né? Então na época eu ganhava 300 e poucos reais na loja de CD, e eu fui para o posto para ganhar 600 e poucos reais. Esse posto era perto da loja. O pessoal já te conhecia. Também na cidade. Não, era um pouco dentro da cidade. Não era próximo, assim, mas era dentro da cidade também. Né? Então, você chegou com o seu currículo, na verdade, então, não foi... Isso. Eu apresentei lá para o gerente do posto lá. Falei, estão precisando. E o que eu fui? Eu fiquei sabendo que estava precisando, fui lá e apresentei o meu currículo. Novamente, meu currículo chamou a atenção, ele convidou eu e fui como frentista. Como frentista, em 6 meses atuando como frentista, quase recebo uma promoção para ser, na época, chefe de pista, né? Que era como se fosse o gerente ali do turno, né? Então, trabalhando das 2 às 6, naquela época já estava namorando a minha esposa, minha esposa. Eu jovem ainda, né? Com 17 anos eu comecei a namorar a minha esposa. E eu lembro que eu iniciava às 2 às 10 da noite no posto, saía muitas vezes no final de semana às 10 da noite, ia para casa, tomava um banho, cheiro de combustível no corpo e tal, ia para a Americana para namorar minha então namorada, né? Hoje minha esposa, e seguia nessa rotina. 6 meses como frentista do posto, networking funcionando novamente. Eu tinha um ex-professor, né, o Amaury Perti, ele foi vereador naquela época ele estava vereador na cidade. Ele passou para abastecer o carro, eu falei, Amaury, eu tenho um sonho aí, um desejo, na verdade, de atuar na área administrativa, no escritório, né, de ter um horário administrativo para conseguir fazer outras coisas, porque o horário do posto me limitava num tanto de coisa, né? Limitava e não limitava, porque eu tinha o período da manhã também para fazer um tanto de coisa, né? Mas eu queria ainda. Nessa época, não. Com 15 anos, eu já tinha vindo para a cidade. A gente veio morar... Ou a família toda? Não, a família toda. Nós fomos sorteados. Naquela época, sorteava-se casa, né? CDHU, Coab. Né? E meu pai... A gente estava inscrito nesse programa. Meu pai foi sorteado, minha família foi sorteada. Nós conseguimos uma casa de 40 e poucos metros. A gente, naquela época, já em 6, né? 4 irmãos e meus pais. Viemos morar para essa casa, estrada de terra, onde eles residem, inclusive, até hoje, nessa Coab. Evoluiu significativamente o bairro, né? Mas viemos para lá e aí trabalhando. Nesses 6 meses eu fiz o contato com a Mauri e na semana seguinte também ele veio e me apresentou que ele tinha uma oportunidade numa empresa, indústria de fertilizantes grande, nacional, lá na cidade de Paulínia. Levou o meu currículo, foi muito bacana, cara. Eu tenho muito orgulho da minha história. Tem que ter, sim. Tem que... Eu sempre falo para as pessoas que eu me emociono contar a minha história, né? Mas essa jornada, você nota que Deus sempre foi muito generoso, né, nessa construção da minha vida. Mas, enfim, né? Parabéns por isso. Ele me ajudou, me conectou lá, fui lá, fiz a entrevista com a Laura, naquela época, que era uma gestora da Fertilizante Seringer, na qual meu irmão está até hoje como engenheiro, né? Engenheiro ambiental. E comecei, aí fui contratado como auxiliar de escritório. Como auxiliar de escritório lá, eu trabalhei pouco mais de um ano também. Por quê? Porque, novamente, eu fazia serviços externos, eu ia no banco, né? Eu fazia todos os bancos lá da cidade para essa empresa, com um malote e tal.
E aí, certo dia, eu conversei com o gerente do Bradesco, lá na cidade, e eu queria conseguir um emprego para minha irmã. Né? Minha irmã era a única que até então tinha feito faculdade, ela fazia faculdade de administração, e nesse momento para o banco era necessário a faculdade. E eu falei, Batista, você não consegue um emprego para minha irmã aqui, né? Eu não lembro onde que ela trabalhava na época, mas o banco já era, né, sinal de status diferente, a remuneração também era bem melhor. E eu tentei para minha irmã. E deixei o currículo dela, tal, e beleza. Aí passou aí uns 3 meses, né, disso daí, né? E eu todo dia no banco, né? Sempre muito comunicativo. E aí certo dia eu entrei na porta giratória lá e chamou, olha lá o menino, chamou o menino, né? E falou assim, viu? Para sua irmã não tem vaga não, mas se não tem interesse para você, eu queria trazer você para trabalhar com a gente, né? Falei, pô, Batista, mas eu não tenho faculdade ainda. Ele falou, não, faz o seguinte, vai lá, tem vestibular ainda rolando, se matricula na faculdade, tenta passar lá, né? E aí você traz aqui a matrícula que é o suficiente para eu conseguir direcionar você para o teste, né? Não era sinal que você iria ser contratado, mas que você estaria apto ao teste. E aí fiz isso, matriculei, passei na faculdade de administração, que era o que era necessário, mas eu não queria fazer administração, tá? E aí levei lá a matrícula e ele me contratou. Passei no teste, ele me contratou. O Batista conheceu porque você já fazia Fazia serviço externo pela Fertilizantes Eringer, eu fazia serviços externos, então serviços bancários. Então todo dia eu estava no banco. Então ele me conhecia porque era um menino da Eringer. A Eringer sempre foi um grande cliente. Com certeza você tinha uma comunicação bacana sim, também, sim, né? sim. Eu sempre fui de fazer amizades, sempre fui de construir bons laços, né? Então isso até hoje, né? E aí rolou essa contratação e aí um mês após, eu estou bastante no aí, né? Mas um mês após eu tranquei a matrícula de administração e havia passado concomitantemente, eu fiz um vestibular para engenharia química, né? Porque eu falava assim, eu queria ser engenheiro agrônomo, não dá, eu vou ser engenheiro químico, depois eu me especializo na área ambiental, de repente eu estou no meio do mato de qualquer forma, né? Que era o que eu gostava. E aí passei, e aí comecei a fazer engenharia química. Tinha condições? Não tinha condições. O salário do banco era um salário bom? Sim, o salário do banco era um salário muito bom, com benefícios, né? Mas não proporcionava, não permitia que eu pagasse a faculdade. Mas Paulínia sempre foi uma cidade, naquela época era mais próspera ainda, né? E existiam incentivos para bolsas, né? Para estudantes lá. E meu pai, com muito bom relacionamento também, ele conseguiu para mim me conectar na época com o vereador, com a secretaria lá, e eu consegui uma bolsa, e a Prefeitura de Paulínia, graças a Deus, possibilitou que eu tinha desde o transporte até a faculdade, eu fiz Unimep, né, aqui em Santa Bárbara, desde o transporte, bem como o pagamento das mensalidades. Aí eu fiz o curso inteiro, né? Tive DP, sim, tá? Não, confesso que não fui sempre o aluno mais dedicado, aquele de tirar altas notas e de sentar na frente, eu era mais o aluno do fundão, mas eu sempre acreditei muito na força do relacionamento. Eu sempre fui um cara de construir bons relacionamentos que facilitaram muito a minha jornada. Ter mudado de faculdade, de especialização, mudou alguma coisa no banco lá ou não? Na verdade, por um certo período, eu confesso que eu nem comentei, tá? Eu continuei seguindo a faculdade lá na frente, já conquistando alguns cargos dentro do próprio banco, que eu comentei que eu não fazia mais administração, que eu fazia era engenharia. Mas naquela época que era bacana, que já estavam valorizando bem mais a profissão engenheiro dentro do banco. Por quê? Porque a engenharia ela abre um amplo leque de atuação, né? Você pode atuar em diversos cenários, né? Então, hoje, dentro do banco, tem diretores, executivos dentro do banco que são engenheiros de formação, né? Bacana. Ela abre bastante a mente. Então, acabou ampliando o leque e aí já não tinha mais problema. Bacana. Me diz uma coisa, você falou que você estava no posto, do posto você foi para outra empresa. No que você foi, o salário aumentou também ou não? Você foi para onde você queria, né? Você estava no posto, não, de repente ele foi para a área administrativa, né? É o que você queria. Isso. Teve algum prejuízo nesse sentido ou não? Pelo contrário? Não, melhorou pouca coisa, mas isso no aspecto financeiro, mas no aspecto de horário, né? Eu segui um horário administrativo, o ônibus passava, me buscava do lado de casa, me trazia de volta para casa, o ônibus da empresa, então houve esses benefícios. E até aproveito para compartilhar para as pessoas olharem um pouco esse outro lado também. A remuneração ela é necessária, né? O dinheiro ele é necessário, ele é resultado do seu trabalho, né? Ele remunera todo o seu trabalho, a sua dedicação, mas ele não pode ser avaliado tão somente o que você ganha financeiramente. Então, esses outros são ganhos, são valores que são agregados.
Então, o simples fato de transportarem, né, de vir o ônibus buscar e levar eu até a empresa, trazer até a empresa, vale alimentação, restaurante no local, um tanto de coisa que me favorecia. Então, eu sempre tive esse olhar um pouco além tão somente do salário. O salário é importante, sim, tá? Ele que vai fazer você pagar as contas lá no final do mês. Torna-se meio para você ter qualidade de vida, né? Mas as outras remunerações também fazem parte e impactam no dia a dia. Então você conseguiu, de uma certa forma, unir o útil ao agradável e estando feliz, né? Depois, Sim, sim. a faculdade também, né? Você mudou de uma área, falou, não é essa que eu quero fazer engenharia, que já era um sonho. Você conseguiu e conseguiu dentro do banco também. Não, tá ótimo, tal, e começou a galgar outros cargos lá dentro. Sim, sim. Minha trajetória no banco também foi bem bacana, porque na época você entra como escriturário, né? O banco, né? O Bradesco aí, ele tinha uma carreira até então fechada, hoje eu acho que não permanece, mas até então era carreira fechada. Para você chegar ao executivo do banco, você ia ter que iniciar como escriturário. Então, eu iniciei como escriturário, depois passei a caixa, né? Em pouco tempo passei a caixa supervisor, depois fui galgando alguns cargos na área comercial, gerente de contas, né? Gerente de contas de pessoa jurídica. A hora que eu cheguei nesse nível de gerência de contas, eu fui transferido para a cidade de Nova Odessa. Nova Odessa, eu fui imediato da gerência geral, né? Tive muito bons relacionamentos, né? A Rosana, que era gerente geral na época, foi muito parceira, né? Juntos, a gente conseguiu conquistar muita coisa para a agência, né? Ser próspero com a gestão, né? E ela me deu a oportunidade, me apresentou para o curso naquela época você tinha que fazer um curso para gerência geral. Então você fazia esse curso, se você passasse nesse curso, você estava apto, mas não era sinal que você seria gerente geral. Você estava apto, e aí se surgisse a oportunidade, entendesse que você se encaixava naquela oportunidade, Chamava. lhe chamavam, lhe apresentavam. Então, fiz esse curso, passei, né? Foi muito bacana, fiquei apto, acho que foi uns 3 meses apto. E 3 meses após esse curso, me deram uma agência, né? Me apresentaram uma agência na cidade de Santa Bárbara para eu inaugurar essa agência. Então, eu vi essa agência desde o tijolinho, a construção final, e eu inaugurei ela novinha. Você já estava casado ou estava namorando ainda? Nessa época eu já estava casado. Já estava casado já. Pô, bacana. Então você ficou. E quanto tempo você ficou no banco? 11 anos. 11 anos. Trajetória. Eu saí no banco em novembro de 2013. Foi quando eu saí do banco e comecei a nossa jornada de empreendedorismo. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, então. Como foi a sua saída do banco? Como que foi a criação? Como que surgiu a empreendedorismo na sua vida? Legal. Eu sempre fui, sou e permanecerei sendo um cara que acredita muito no potencial, né? Eu acredito muito no meu potencial e eu procuro explorá-lo ao máximo, né? Então, desde sempre, nessa trajetória do banco, eu sempre me dediquei bastante, procurei ser diferente da grande maioria para conquistar os meus objetivos, né? Então, sempre tive muito claro isso para mim, né? E isso, fato que me conduziu a uma carreira no banco de gerência geral, conquistei prêmio, fui receber prêmio na Disney, para você ter ideia, né? Bacana. Fui premiado na Disney, tive a oportunidade de fazer essa primeira viagem internacional, levei minha esposa, né? No banco eu consegui apresentar minha irmã ao banco, minha esposa ao banco, minha esposa também foi bancária por 7 anos, né? Então, ele me proporcionou muita coisa, mas sempre eu pensava assim, se eu me dedicar mais ou um pouco menos, no final do mês não vai ter uma variação por mais dedicação, não. É lógico que tinha algumas bonificações que o banco permitia, mas eu tinha internamente uma sensação que eu poderia ir além. E de que forma, né? E aí, com isso, nessa época eu tinha já me casado, né? E eu tinha uma boa amizade com o Júnior, que é meu concunhado, casado com a irmã da minha esposa, e a gente sempre esteve muito próximo, a gente sempre tivemos muita sinergia de pensamentos, de espiritualidade, de valor, né? E a gente sempre se comunicando, né? O Júnior, naquela época, já era empreendedor, já empreendia na área de pinturas aí, né? E a gente sempre, e eu achava bacana, eu olhava para ele e falava assim, não, o cara, né, de repente comprou um imóvel, de repente comprou um carro, trocou de carro, e isso e aquilo, né? E você via a prosperidade, eu vibro com a prosperidade das pessoas. Realmente me encanta ver as pessoas ao redor, conhecidas ou não, prosperarem, né? Eu achava aquilo muito bacana. E aí, essa sinergia nossa proporcionou um certo dia, né? Às vezes a gente vinha falando, né? Que algum dia poderíamos ser sócios, e um certo dia eu estava no banco, era horário do almoço, ele me ligou, né? E eu atendi ele no celular e ele falou, quer ser meu sócio?
Seco, assim. Então, assim, ó, ô Giovanni, você me liga. Giovanni, quer ser meu sócio? Te ligo do nada, fala, quer ser meu sócio? Não é bom dia, boa tarde, e aí, beleza, não. Quer ser meu sócio? E sócio no quê? Exatamente isso, né? Seria a resposta óbvia e foi essa a minha resposta. Mas sócio no quê, Junião? Né? Ele falou assim, não interessa, você quer ser ou não quer ser? Né? Né, por sempre ter essa sinergia com ele, né? A gente já vinha amadurecendo isso com o tempo, logo de cara eu falei, eu quero, já somos sócios. E aí, né, a resposta dele foi, então, a partir de hoje nós já somos sócios. Sócios de um sonho, né? Sócios de um sonho. Foi legal porque ele tinha acabado de acordar no almoço, ele tem o hábito, até hoje, né, bem bacana, de descansar um pouquinho após o almoço. E nessa época ele estava numa obra, ele descansou lá, acordou com um sentimento no coração de me convidar para ser sócio, né? E ele assim fez, ele sempre seguiu a intuição dele, que é uma intuição muito boa, e me convidou, e a partir de então nós passamos a ser sócio de um sonho, né? Não sabíamos nem do que ia ser esse negócio. E aí, após esse aceite, a gente foi amadurecendo isso durante um período aproximadamente de um ano. Mas o que a gente vai montar? O que a gente vai montar? E aí decidimos montar uma empresa de corte e dobra, né? Corte e dobra de chaparia de aço. Beleza, está definido que a gente vai montar. Por quê? Porque ele fazia pintura e nessa época ele já estava fazendo sinalização viária. Então, horizontal e vertical. A vertical é a sinalização através de placas, né? Você corta as placas, pare, tudo isso daí. E ele falou, cara, já vai nos ajudar aqui na parte das placas, né? A gente já corta, já produz as placas para nós mesmos e você está inserido no negócio. E a gente começou com essa empresa de corte e dobra. Definimos que íamos iniciar essa empresa de corte e dobra, mas sem capital. E aí foi que nós pegamos um imóvel dele, né? Um dos imóveis dele, eu achava bacana. Nessa época ele já tinha mais de um imóvel. Falei, pô, já tem um imóvel. Naquela época já era bacana, ele já tinha mais de um. E ele pegou um desses imóveis e deu em garantia, num capital de giro com garantia de imóveis. A gente levantou naquela época R$200 mil. Desses 200 mil, a gente reservou 50 mil para pagar as 12 primeiras parcelas, que era em torno de 4.112, se não me engano, era quase isso o valor, porque marcou para a gente, né? Não é pouca coisa. Não, nós fizemos hoje já não é. 72 vezes, 72 meses na época, de R$4.112, e centavos eu não vou lembrar, e viemos pagando essas parcelas. E aí o que ocorre, cara? A gente alugou um salão na época de 700 metros, começamos a pagar aluguel, a estrutura bem enxuta, eu, ele mais um, né? Começamos com uma primeira máquina que ele tinha importado já, essa máquina ficou uns 6 meses parado, e aí começamos a executar os trabalhos de corte bem pequenininho, bem pouco giro financeiro, e trabalhando. E em 3 meses, cara, aproximadamente uns 2, 3 meses... nós fomos surpreendidos por um cenário ruim, né? Enfim, eu não vou nem citar porque essas coisas não evoluem em nada e não agregam em nada esse tipo de situação. Mas cenários ruins ali que, não entre nós, mas entre as parcerias existentes ali, que estavam tentando passar a gente para trás. E a gente se reuniu, eu e ele, e decidimos que aquilo não era um negócio para a gente, aquilo não tinha... não estava mais conectada ao nosso propósito. Deixa eu só entender uma coisa aqui. Sim. Você saiu do banco nessa época. Aí você então foi para um empreendimento, assim, sem ter noção, não seria o caso, sem ter noção, mas sem conhecer aquele ambiente. O segmento de corte e dobra nós não conhecíamos. Ah, ele também não? Não, ele também não. Então eram os dois, Ele comprava a placa, mas nenhum dos dois tínhamos. Aí nós trouxemos uma pessoa que tinha essa competência, né? É um ponto bacana, né? As pessoas que decidem empreender, saber que muitas vezes, ou na maioria das vezes, você não precisa saber de tudo, né? Por quê? Mas você precisa saber que você precisa trazer pessoas para compor o seu time e fortalecer ou preencher as lacunas daquelas competências que você não possui. Então, eu tinha uma competência em análise financeira, gestão, administração, gestão de pessoas. Afinal de contas, eu tinha um time que eu liderava no banco, né, e eu olhava relatório. Então, esse tipo de competências eu possuía. E o Junião, bastante competências na área operacional, de olhar ali a execução e tudo aquilo lá. Então, nesse ponto se complementava, mas para o segmento a gente não tinha. A gente trouxe um profissional que supria essas competências. Que foi um desafio também, né? Exatamente. Mas é um cenário para nós totalmente incerto. Enfim, não deu certo, né? Não deu certo, mas na vida da gente, como eu citei em algum ponto, a gente tem uma espiritualidade muito bem esclarecida e muito bem resolvida. A gente sempre
compreendeu que nos cenários de adversidades, por trás daquilo sempre teve um porquê, né? E a gente ficou muito claro que aquilo ali era a ponte para nos conectar a algo maior. Sentamos, decidimos que não seguiríamos mais com aquilo ali. Isso que a gente já tinha feito mais alguns investimentos, tínhamos comprado mais uma dobradeira de chapa, mais uma máquina de corte, então nós tínhamos 2 máquinas de corte, uma dobradeira e mais alguns equipamentos, então a gente tinha feito mais um pouco de investimento para conseguir assumir um pouco mais de fatia do mercado e, enfim, não deu certo, né? Mas eu digo para as pessoas que tão importante quanto saber o momento de abrir uma empresa é saber o momento de fechar. Para. E naquele momento, para a gente estava muito claro que era o momento de fechar, 3 meses após, né? E aí, né? Como é que seria? Boa pergunta. Eu saí do banco, a minha rescisão na projeção manteria o meu Padrão de vida. meu padrão de vida por mais 6 meses, então não dependeria de resultados da empresa por 6 meses, mas já tinham se passado 3 meses e para você ter essa reabilitação, esse cenário incerto, né? Mas aí a gente sentou, discutiu, né? Eu sempre fui de fazer muito network, muitas conexões e, né, essa comunicação, né? E aí a gente falou, não, vamos reagir, vamos para cima. As coisas na vida da gente não acontecem de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Vamos se apegar no que a gente tem, que o Pai tem um propósito maior na nossa vida e nós vamos provar disso daí. Resumindo, não teve desespero, Não. teve fé, a fé só acho que só aumentou, pelo visto. Sim. Né? E aí portas se abriram. Portas se abriram. Sempre, pessoal, sempre as portas irão se abrir. Daqueles que creem, sempre vão ter entendimento para saber que tudo na vida é passageiro, né? E coisas boas se vão, como coisas ruins também se vão. Vão e vêm, né? Então, é nesse fluxo. Agora, quando você consegue ter essa maturidade espiritual, né? Entender tudo isso, você consegue... Não é que você não vá eliminar total sofrimento, isso e aquilo, mas você consegue ter mais leveza nessa passagem, né? Então, a gente conseguiu passar isso com uma certa leveza e você conseguindo ter a mente tranquila para tomar decisões, muito provavelmente você irá tomar decisões mais assertivas. E aí a gente decidiu respirar no primeiro momento, né? E observar oportunidades. Naquele momento, um amigo citou que tinha uma empresa que necessitava de um tipo de serviço, né? De uma empresa multinacional, inclusive, e a gente sempre se posicionou como, mesmo pequeno, iniciante, como uma empresa grande. Então, tudo que tinha de estrutura de uma empresa grande, de boas práticas, a gente sempre apresentou isso. Por quê? Porque eu já tinha experiência com empresas grandes. Eu fui gestor de mais de 200 indústrias, empresas, comércios e indústrias, enquanto Nova Odessa, enquanto gerente de contas, e como gerente geral, muito mais. Então, eu tinha contato desde multinacionais como empresas de pequeno, médio porte. Isso traz uma maturidade, traz um entendimento, sabe o que tem que ser feito corretamente, sabe o que tem que ser, qual que é o compromisso de uma empresa como fornecedora. E aí eu me posicionei, fiz contato com o setor de compras dessa empresa, né? Falei, estou sabendo e tal, vocês têm essa necessidade, queria saber se podemos homologar aí a nossa empresa. Já entendendo, antes disso de cá eu já tinha mastigado. Falei, cara, isso aqui é conexão, eu compro, eu vendo. Eu faço uma intermediação, né? E aí mandei todo o cadastro, né, para validação, tudo isso, e foi aprovado, né? E desde o simples fato de elaborar um bom cadastro, realmente, não que houve nenhum tipo de inclusão de algo que não era a realidade, mas muito bem elaborado. E pela experiência que você adquiriu do banco. Exatamente. E naquela época, iniciamos esse comércio, na época era um comércio de pallets, a gente começou a vender bem e a suprir, resolver uma dor que existia. Porque o que acontecia nesse momento lá? Compravam, fornecedor não entregava, e quando entregava quantidade reduzida e de má qualidade. Eu falei, então essa é a dor que vocês têm, e eu vou resolver, nós vamos resolver, eu não, mas nós vamos resolver essa dor que você tem. E aí era foco. E o Júnior sempre comprou a ideia, você mostrou isso para ele. Sempre. A gente sempre, até hoje, tem muita sinergia, né? Bacana. Em tudo que a gente faz. E fomos para cima, começamos a entregar, começamos a ganhar dinheiro com isso daí, né? Era uma boa margem naquela época, né? Só vocês dois? Só nós dois, Vocês dois. Nesse momento permaneceu só nós dois e fechamos os outros lá. E começamos a comprar e vender pallet, começamos a ganhar dinheiro. Nós nunca, e não somos, e provavelmente nunca seremos, né, iludidos pelo dinheiro. Como eu citei há pouco, o dinheiro é consequência do trabalho, da dedicação, do empenho de todos nós, né? Então, e o dinheiro, após você ser remunerado, ele torna-se meio para conquistar um tanto de outras coisas. E naquele momento, a gente ganhando dinheiro, mesmo com dívidas lá, a gente fala assim, nós vamos pegar esse dinheiro e nós vamos reinvestir dentro do nosso próprio negócio.
né? Então, desde infraestrutura e desde pessoas, né? E aí a gente começou a nossa jornada de investimento em infraestrutura, né? Melhorar a infraestrutura e fazer o próprio fluxo de caixa, né? Para não ficar com contrafluxo. E as coisas começaram a acontecer, começou a ampliar, a gente entregou, resolveu a dor desse cliente, gerou credibilidade. E fidelidade. E fidelidade, sim. E aí, já em conexão com o cliente, homologado junto ao cliente, falei, tem novas oportunidades? Né? Tem novas oportunidades? Tem isso daqui que vai sair não sei o quê. Se puder passar o escopo para a gente avalia, faz uma análise de viabilidade, e bem nessa linha mesmo, sabe? Então, passa confiança. E não é que a gente estava tentando vender algo que não correspondia. Não, é a realidade. Se a gente conhece aquilo, a gente sabe que a gente pode fazer aquilo, a gente vai te entregar. E aí apresentaram novas oportunidades, a gente falou, se houver prazo de mobilização, e a gente analisar que é viável e você tiver um prazo de mobilização de, sei lá, 60, 90 dias, nós te entregamos isso daí. E aí surgiram novas oportunidades, sempre nessa linha, fomos apresentando, entregando, conseguimos mais uma oportunidade na época, outra, entregando sempre e superando expectativas, né? Não só suprindo aquela dor de momento, mas superando e entregando além daquilo lá. E aí isso foi abrindo portas. E ganhando um nome no mercado, né? Exatamente, exatamente. Nesse momento, é lógico que a estrutura já tinha crescido, nós já tínhamos profissionais na área administrativa, já tinha algumas estruturas maiores de ferramentas internas que facilitavam o nosso dia a dia, vai profissionalizando, contabilidade externa, lá. E aí você vai se profissionalizando cada vez mais, você vai ganhando corpo. Mas para mim sempre foi muito claro não ser dependente de um único cliente. Aquele cliente abriu portas para a gente, proporcionou o start do nosso negócio, mas eu sempre vivi o desconforto de ser um fornecedor de um único cliente, né? E aí a gente começou a nossa movimentação para ampliar a base de clientes. E a gente conseguiu isso com uma certa facilidade. A gente começou a ganhar uns novos clientes, e sempre nesse padrão de multinacionais, né? A nossa maior base de clientes são empresas multinacionais hoje. E aí entra num fluxo que ele é contínuo, até hoje. A gente está com 2 multinacionais em vias de entrar agora novamente, não, mas de serem clientes nossos também hoje, entrar no portfólio de clientes do Grupo MBM, e as coisas foram acontecendo. E aí hoje a gente tem um time já extremamente competente, né, que, como eu citei, que já tem muito clara a cultura que a gente tem internamente, que sabe muito do nosso propósito. Não é o nosso propósito que fala o propósito da empresa, né? Porque a empresa estando saudável, a empresa evoluindo, todos nós se beneficiamos dela, né? Não é só o Nascimento ou o Júnior que são diretores, não, todos, a gente deixa isso muito claro e eles provam disso no dia a dia, que eles se beneficiam da evolução da empresa, que eles evoluem lá dentro também. E evoluem em intelecto, evoluem em carreira, em conhecimento, em várias áreas, tanto no profissional quanto no próprio pessoal, né? Porque lá a gente fala de Deus, a gente compartilha da palavra, a gente compartilha conhecimentos no desenvolvimento profissional, a gente compartilha de uma vida próspera e abundante que o Pai já nos deu, né? E a gente faz com que eles se movimentem ao encontro dessa vida, ao encontro dessa prosperidade que é dada a todos nós, né? Quando você compreende tudo isso, a movimentação ela fica mais leve, mais gostosa e os resultados vêm de forma natural, não é nada forçado. Então, isso que é a nossa jornada, que torna a nossa vida profissional muito gostosa. Isso que é bacana, poder entender isso, né? Saber disso e praticar isso. Coisa que muitas empresas não fazem. Vocês continuaram com pallet ou de pallet? Não, de pallet a gente entrou para terceirização de mão de obra, armazenagem, transporte, higienização de embalagens, fracionamento. E aí, quando a gente entrou na parte de transporte, que hoje é o nosso core business, né? Que é o nosso negócio principal, facilitou a nossa inserção no mercado, porque o transporte de cargas, o nosso país é um setor muito próspero no segmento de transporte, né? Tem muita demanda, o mercado é muito grande. E aqueles que sabem se posicionar nesse mercado vão ganhando cada vez mais mercado. Então, como eu disse para você, nós sempre buscamos ser o mais profissional possível. Sempre buscamos superar as expectativas, entregar muito além do que é o mediano, né? Nós não queremos viver na mediocridade, nós não somos a média, nós queremos ser sempre acima da média, queremos filtrar por cima.
Então, a gente trouxe aí em 2 anos no setor de transporte, a gente trouxe certificações que empresas de 10, 15, 20 anos não possuíam, né? Então, a gente veio no segundo ano já com a implantação de ISO 9001, depois, na sequência, SASMAC para o transporte, com a certificação similar a ISO, mas são o quê? SGQ, né? Sistemas de gestão de qualidade, implantado, elaborado. Então, isso filtra você por cima e traz segurança e credibilidade a quem está contratando os nossos serviços. E foi assim que a gente conseguiu conquistar novas empresas, né? E superando. E naquela linha que eu falei lá, quando a gente ganhava dinheiro com o pallet, com o transporte a gente também começou a ter bons resultados. E aí a gente começou a reinvestir também nesse crescimento. A gente definiu que o core business era o transporte, se posicionamos de uma forma diferenciada, deixamos claro o nosso modelo de negócio, e aí nós fomos investindo nesse setor, e hoje esse setor é o que abre mais portas para a gente, né? Que após isso a gente criou a nossa startup, aí, que é uma spin-off do Grupo MBM, a FretSpot, que é uma startup, um marketplace que conecta embarcadores e transportadores em todo o país. Então, não precisa estar trabalhando com vocês para poder fazer parte do... Não. Até convido. Quem for caminhoneiro aí, por favor, baixe lá o nosso app na Google Play, o aplicativo FretSpot, que você pode ter, que você terá acesso a muitas cargas lá. A gente tem alguns embarcadores lá e essas cargas são conectadas através da FretSpot. Pô, que bacana. Então o cara desceu, sentar com vocês, estou com um caminhão, desci para, sei lá, pro Maranhão, né? Aí, pô, vou voltar vazio não. Eu vou na FretSpot. Conecta na FretSpot e com certeza eu vou vir com vai ter uma carga de lá. E o intuito é esse, é resolvedor, né? Falando na FretSpot, que é muito bacana essa jornada de startup hoje que está em alta, permanece em alta ainda, é muito bacana, ela vem para resolver uma dor, né? A startup é o quê? É uma empresa com tecnologia e que apresenta escala diferenciada, né? Então, a gente tem tecnologia e dentro do mercado a gente consegue escalar de uma forma diferenciada. E vem para resolver uma dor, para ser disruptivo. Então, a dor no transporte é realmente o caminhão rodar vazio. Quanto mais você rodar com carga, mais remunerado você faz o equipamento render muito mais, né? Porque vai ter um desgaste. E qualquer tipo de caminhão a pessoa tem que ter ou tem um específico ou não? Sim, são vários tipos de caminhões, né? No próprio hora que você vai cadastrar, vai ter as especificações do caminhão lá. Hoje, são caminhões voltados ao transporte e lotação. Então, é o ponto A ao ponto B. O fracionado ainda não. Fracionado, você vai falar uma Fiorino, que vai fazer um fracionado, carregar rotas curtas, dificilmente pode cadastrar, mas dificilmente terá carga sendo apresentada para essa. Agora, quem já tem caminhões maiores, truque, né, carretas, enfim, que realizam a carga lotação, essas sim conseguem encontrar cargas disponíveis lá. Paga alguma coisa ou não? Não, de forma gratuita, de forma gratuita. Como que a gente monetiza lá? O modelo de negócio nosso é de forma transacional. Sobre a transação, a gente tem uma remuneração sobre esse match que a gente realiza entre o embarcador e o transportador. Que bacana. Uma coisa que eu percebi, se não for isso, você pode mudar, tá? Então, de vocês dois, você e o Júnior, que aí começaram todo esse processo, né? E com o crescimento, a palavra não seria crescimento que eu queria, mas vamos colocar crescimento. Com Evolução, desenvolvimento? Desenvolvimento, expansão, não ficaram só para vocês, né? Então, quer dizer, aí começou a crescer, ter funcionário, quer dizer, então as empresas ajudam outras famílias, né? Outras famílias conseguem sobreviver graças à força de vontade de vocês, né? Isso é muito bacana. Nós somos instrumentos, né? Nós somos instrumentos na mão do Pai. Ele tem nos utilizado muito bem para a gente abençoar a vida de muitas outras pessoas. Nós somos abençoados, nós replicamos nós dividimos dessas bênçãos com muitas famílias que estão diretamente ligadas aos nossos negócios ou indiretamente também, de diversas outras formas. A gente tem projetos, no qual, inclusive, o Júnior trabalha muito bem sobre projetos sociais. Nós temos 3 projetos sociais que a gente contribui, né? Um projeto no Sertão, que chama Missão Sertão, 2 outros projetos em Americana, né? Que um é o Semear e o outro é um projeto de moradores de rua, né? Há pouco você estava falando de moradores de rua, nós temos um projeto que a gente contribui mensalmente lá e gera impacto, a nossa contribuição nesses 3 projetos. Então, a gente tem muito claro para a gente o dividir para multiplicar. Então, a gente vem nessa linha, dividir para multiplicar. Então, se nós temos, nós dividimos e a gente, consequentemente, vem multiplicando isso. Por quê? Porque está muito claro que a gente somos instrumentos, nós somos apegados a
a dinheiro, o dinheiro ele é meio, nós somos prósperos, somos sim, somos muito prósperos, né? E manifestamos a gratidão por isso daí. Se você quer fazer viagem internacional, você quer ter fazenda, você pode ter tudo isso daí, né? Desde que não seja, que seja conquistado de forma lícita, que seja através do seu trabalho, da sua dedicação, né? Essa é recompensa por tudo isso daí. Você pode ter isso, não tem problema algum, mas você também tendo tudo isso possibilita você abençoar a vida de muitos outros. Então, é um ponto legal quando a gente olha, muitas vezes, o próspero, e eu vou falar que o rico, ele muitas vezes é criticado. Tem muitos que deveriam ser criticados, sim. Mas como que eu Nascimento, conseguiria ajudar, contribuir impactar num tanto de outras vidas de pessoas se eu também fosse pobre? Não teria. Né? De alguma forma, bem minusculamente, você conseguiria algum tipo de contribuição. Sei lá, vou comprar um saco de arroz, um saco de feijão. Mas quando você tem mais acesso, você vai impactar a vida de muitas outras pessoas. Então, o meu desejo é que todos fossem ricos, que pudessem impactar a vida de muitos, né? Então, às vezes são criticados, são apontados para esse tipo de pessoa, entendo que essas pessoas conseguem transformar a vida de muitas outras, né? Pensem assim, por exemplo, hoje quando a gente olha no Grupo MBM, nos nossos negócios, nós temos diretamente mais de 100 famílias sendo impactadas. Se a gente pegar numa mesa de 4 dentro de cada casa, a gente está falando de mais de 400 pessoas, né? Que essas 400 pessoas consomem estabelecimentos que fomentam, que geram a economia. Então, realmente, deveriam ter um olhar diferenciado para esses empreendedores que transformam o dia a dia de muitas pessoas, né? E isso diretamente. Indiretamente, você vem com projetos, com contribuições diversas. A gente tem muito claro. Então, o dividir para multiplicar, a gente pratica e pratica muito bem. O dividir para multiplicar, seja na área financeira, o dividir para multiplicar, seja na palavra, no compartilhamento da palavra de Cristo, o dividir para multiplicar, seja no conhecimento, né? E o que a gente está fazendo aqui hoje? O que eu estou fazendo aqui nesse momento? É compartilhando um pouquinho dessa trajetória que, se através dessa nossa história, desse nosso bate-papo aqui, nós conseguimos impactar a vida de uma só pessoa, isso já é sinal de sucesso, né? E é transformar vidas, né? Não, você contar que você falou de Cristo, falou de Deus, né? Então, eu tenho muito isso comigo. E para mim isso é o segundo mandamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E você ajudar, independente de que forma Na verdade, até, se me permite, lógico. amar ao próximo como ele nos amou. Sim. Esse é o Novo Testamento. É como ele nos amou, porque é um amor diferente. Ele não tem amor, ele é o amor, ele é a essência do amor, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas, quando você tem essa conexão, como eu sei que você tem, né? Quando você tem essa conexão com o Pai, você prova do amor na fonte. Provando desse amor na fonte, você tem essa experiência, né? Essa experiência desse amor, você consegue amar a sua esposa, amar a sua filha, amar ao próximo, né? De uma forma extremamente diferente. Porque se a gente falar que quando a gente ama nós mesmos, às vezes você nem gosta de você mesmo, né? Vamos fazer assim. Mas como ele nos amou, é um amor imensurável, né? É o amor na essência, não é nada. Então, na verdade, você traduziu isso bem melhor do que falei. Né? Que realmente é bem por aí. Eu lembro de uma frase do Ayrton Senna, é mais ou menos assim. Então, você tem que se dedicar, né? Você tem que acreditar e se esforçar. É difícil? É. Mas não se sabe como acontece que você, a partir do momento que você tenha isso. Você está correndo atrás, está se dedicando, está tentando e está acreditando. Certo? As coisas acontecem. Você sabe como, mas acontece. Na verdade, isso acontece porque ele permite. Né? Eu acho muito bacana, excelente saber. Eu citei não corre de baixo para cima, né? De cima para baixo. Eu estava comentando que muitas pessoas esperam que Deus haja na vida delas, né? Então fala assim, ai Deus que transforma minha vida. O Nascimento. Então depois para manter essa estrutura e tal, tem muita coisa, né? Como são 100 famílias, a preocupação de contar com a empresa ter que ir no caminho certo, com as famílias que dependem da empresa também. Como que você faz? Então, como que entrou o jiu-jitsu, a musculação na sua vida? Isso tem a ver com o seu equilíbrio para poder tocar isso? Sim, é extremamente importante, né? Quando a gente fala em pilares, né? Então, a gente estava falando há pouco aí bastante de Deus, né? Então, Deus é o meu primeiro pilar, né? O meu segundo pilar é saúde, né? Porque com saúde você consegue desfrutar de tudo isso daqui, né? Da vida em família, da vida em amigos,
de ter capacidade de tocar os negócios, né? E terceiro pilar, né? Não poderia deixar de citar que é a minha família realmente, né? Meus 2 filhos e minha esposa. E os familiares, lógico. Mas, então, se a gente vem no segundo pilar, se eu tenho a espiritualidade muito bem resolvida, se eu tenho essa intimidade com o Pai, eu tenho que cuidar do meu segundo pilar também, que é a saúde. Eu costumo dizer que tão importante uma mente saudável sem um corpo é a mesma coisa de um corpo saudável sem mente. É muito importante, extremamente importante você ter essa mente saudável, mas também ter o corpo saudável. Senão você não consegue. Você imagina, eu estou com a mente, você já percebeu que eu falo acelerado, né? Estou aqui voando e minha mente não é diferente disso, não, tá? Eu estou a todo momento pensando, né? Em velocidade. E aí, se o meu corpo não corresponde, fica difícil. Então, desde cedo, desde jovem mesmo, eu passei a praticar na época a musculação, né? Isso em Paulínia ainda, e de lá não parei mais. A prática de esporte na minha vida é diária, né? Então, musculação já vem de longa data. Então você já tinha essa consciência antes de ter as suas empresas. Sim, sim, já era um hábito. A musculação até então já era um hábito. Depois vai transformando, né? Permaneci em musculação, né? Jovem ainda tinha aquela fase que você queria estar todo musculoso, ficar com a camiseta apertada e tal, né? E depois você casa, lógico que você dá uma desacelerada, mas também você não pode relaxar, né? Tem que manter um padrão ali. E aí permaneci fazendo, estimulei a minha esposa também a fazer exercício, a qual faz prática até hoje também. Passei um período aí fazendo crossfit, bastante, acho que uns 3 anos eu fiz crossfit, participei de 2 ou 3 competições, bem bacana também. Trouxe minha esposa, inclusive, para o crossfit, permanece até hoje. Só que daí, para mim, depois, no início da pandemia, parou tudo, e a hora que resolveu voltar, eu resolvi voltar na musculação de novo e permaneço na musculação até hoje, né? E o jiu-jitsu foi através de um amigo que eu conheci, que eu fiz na musculação lá no passado, que na época ele já realizava aulas de jiu-jitsu. Eu acho que naquela época que eu conheci ele era faixa roxa de jiu-jitsu também. E ele foi evoluindo sempre com o desejo de dar aula, que é o Gé, né? E certo dia, ele já faixa preta, já dando aula, ele me convidou, mas vai fazer pelo menos uma aula experimental. E eu fui fazer essa aula experimental, e eu sempre tive muito para mim assim que os hábitos, né, para eu validar realmente se aquilo faz sentido na minha vida, se ele vai fazer parte da minha vida ou não, eu teria que praticar pelo menos 3 meses. E foi o que eu fiz no jiu-jitsu. Eu fui lá, já paguei um trimestre e comecei a fazer as aulas. Então, e o hábito de pagar para mim funciona. Eu vou lá, pago, assumo aquela responsabilidade e eu vou lá para praticar. E aí eu fui praticando esses 3 meses, muito sofrimento, jiu-jitsu no início, para mim, machucava, isso e aquilo. E eu tinha até um pré-conceito em relação a isso. Falar, não vou, é homem agarrando homem, girando para lá e para cá, não faz sentido para mim. Pelo contrário, pessoal, se puderem praticar, eu super aconselho. O jiu-jitsu é transformador na vida da gente. E aí fiz esses 3 meses, gostei. Continuei evoluindo, passou os primeiros 6 meses, aí eu notei uma evolução grande, e aí você vai conquistando grau, né, em faixa, depois você vai trocando de faixa e vai evoluindo. Então, atualmente eu estou aí com faixa roxa de jiu-jitsu, eu acredito que no próximo mês eu devo pegar o primeiro grau na faixa roxa de jiu-jitsu, e não tenho dúvida que eu vou chegar na faixa preta, não tenho dúvida não. Então, é um hábito saudável, independente do esporte, seja ele qual for, mas eu super aconselho, né, isso na parte de cuidar da saúde. E complementando, como eu falei aí na parte de cuidar da mente, é o hábito, né, da leitura. A leitura é algo que transforma muito a vida das pessoas. Se todos tivessem a consciência de quão impactante é o hábito da leitura, o quanto que pode trazer de insights, de conhecimento, te capacitar para ter um diálogo, como a gente está tendo aqui agora, é transformador. Então, leitura para a mente, né? Abre fronteiras. E exercício, seja ele qual for, para o corpo. O jiu-jitsu eu acho bacana, né? Eu pratiquei também. Eu acho que te dá realmente uma sensação de estabilidade, de controle. Ainda mais quando você entende o jogo, né? Que você, conseguir evoluir. Sim. Então tem essa evolução também que te dá, eu acho fantástico. Aprimora a técnica, né? Então você não vai nem usar mais força, vai usar a técnica. E na pandemia, como que foi? Vocês estão passando? No começo da pandemia também, teve alguma coisa que você falou, nossa, veio para pegar? Ou conseguiram, ou estão passando tranquilamente pela pandemia? Eu acho que ninguém na vida jamais imaginou passar por um cenário como esse, né? Um cenário pandêmico, e pouco se via ou nunca se viu falar em pandemia, né? Pandemia, pandêmica, ou uma doença como essa, né? Um vírus letal como esse. E no primeiro momento dá aquela percepção, deve ser alguma coisa, mas não vai durar alguma coisa, né? Então, quando começou o cenário de pandemia, a gente esperava, vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses e tudo se acabou e vida que segue. Então,
talvez o que muitos pensavam, né? E aí foi se provando ao contrário. Mas sabe o que é bacana, Giovanni, na nossa trajetória? Né? Primeiro, na vida da gente, a gente tem, como eu já citei, essa espiritualidade muito bem resolvida e muito bem clara. Então, proporciona leveza para entender um tanto de coisa, né? Para compreender e passar isso com um pouco mais de leveza. Quando eu venho para o lado dos negócios, sempre em cenários de desafios, né? Em cenários desafiadores, né? Seja na economia, crise econômica, seja em setores, seja tudo isso. Graças a Deus, nós sempre evoluímos nesse cenário, né? Então, como eu estava citando para você lá atrás, né, na nossa conversa, é um cenário que eu interpreto hoje com o conhecimento que eu tenho de antifragilidade. E quando a gente vem para o conceito de antifragilidade, que é um conceito do Nassim Taleb, que é um conceito que funciona da seguinte forma: como você evoluir mediante ao caos, né? Então, o cenário pandêmico é um cenário de caos, né? Caos mundial nesse caso, né? A gente pode ter passado por cenários desafiadores aqui na economia dentro do nosso país, né? Por segmento, por isso, por aquilo. Mas esse é um caos mundial. Então, ele vem como você passar por esse cenário e ainda evoluir diante desse cenário. Então, com esse conhecimento que eu tenho atual do conceito da antifragilidade, quando eu olho para a nossa história, eu observo a nossa história, nós podemos considerar-se claramente uma empresa antifrágil, um time antifrágil, que consegue passar por esse cenário da melhor forma possível, né? Muitas vezes não seria a forma que a gente gostaria, mas é da melhor forma possível perante a um cenário, né? E ainda sair dela fortalecido e com crescimento. Então, durante esse 1 ano e meio aí de pandemia, a gente evoluiu significativamente em diversos aspectos, né? Trouxe maturidade, muito mais maturidade para o nosso time, como fortaleceu muito e trouxe muita clareza para a capacidade que nós temos de fazer negócio, né? Para essa maturidade que a gente tem e conseguir passar isso de uma certa forma, com uma certa leveza, né? Então, é desafio, mas a gente está aí para... Se fosse simples, não precisava da gente, né? Então... Exato. Uma coisa que eu percebi você falando, então, quer dizer, isso, de uma certa forma, não sei se foi planejado, não, mas foi uma coisa que foi se construindo desde lá do começo, lá do Júnior, do Varejão, foi indo, evoluindo, até chegar, né, do nascimento lá do Varejão, evoluindo, sim, e se encontrar com o Júnior e de uma empresa que, a princípio, não deu certo, depois de outra que estourou. Quer dizer, foi uma construção para chegar nessa fase da pandemia e tirar isso, né? Foi isso? Sim, e com a crença que vocês falaram. Né? Sim, sim. É uma jornada, né? Não deixa de ser uma jornada, né? Tanto, né, se o Junião sentasse aqui e contasse a história dele desde o início lá, com certeza é uma história que impressiona, né? E que muitos se conectariam à história dele desde o início lá. Dele também veio do sítio, né? Então, ele tem muita sinergia disso daí, né? Ele também veio do sítio, eu vim do sítio. E é uma jornada, né? Na vida de cada um. Cada um tem a sua jornada, cada um... eu digo que tem que escrever o seu legado. É aquilo que todo mundo fala, né? Mas o dia que for o seu último dia aqui, né? Não o seu último dia de vida, porque a vida é eterna, né? Para quem crê, é a eternidade. É muito além disso daqui, inclusive, né? Mas no seu último dia aqui, né? Como que você desejaria ser lembrado, né? Como que vão estar lá, né? Olhando para você, né? Qual que é o legado que você deixou? Então, eu, de certa forma, me preocupo muito com isso. Não me preocupo, eu tenho muito claro não é uma preocupação, mas é uma responsabilidade que eu trago para mim nessa construção de legado. Quando eu vou para o lado dos negócios, qual que é o legado que a gente está construindo dentro daquilo lá? Porque aquilo lá tem que rodar independente da gente. A nossa empresa, ela roda independente do Júnior e do Nascimento, mas a gente constrói e deixa um legado muito claro. O dia de amanhã a gente não faz mais parte da MBM, ou, sei lá, vendemos a MBM, fez um M&A lá e a MBM cresceu ainda mais, mas ela continua prosperando independente da presença do Júnior no Nascimento. E não pode ser algo que cria uma nostalgia. Que quando era o Júnior e quando era... Não, cara, se você está construindo uma cultura forte, se você, como eu citei, deixa um propósito muito claro do porquê aquela empresa existe, do porquê aquele negócio foi constituído, aquilo ali vai tocar independente de quem esteja lá dentro e vai ser preservado. Você pega aí grandes empresas, né?
porque permanecem e crescem, seja lá no passado, quando o cara fundou a Coca-Cola, quando fundaram, né, quando houve a história do McDonald's, cara, até hoje prevalece, tem a essência do negócio, né, de valorizar pessoas, de impactar o mundo, né? Isso então, não tem isso... preço. Hã? Isso não tem preço. Não né? tem preço, não tem preço. Então a gente é muito. Então eu me preocupo não, novamente voltando, me preocupo, mas eu dou muita atenção para essa construção do legado em conjunto, mas no legado até no próprio legado pessoal, né? Como que eu quero que meus filhos recordem do pai deles? Como é que eles vão recordar do pai deles lá na frente? Porque com certeza eu rogo a Deus para que socorra que eu vá primeiro que eles, né? Com certeza, né? Que siga o que caminho seja natural, o ciclo né? natural, né? Mas como que eles vão lembrar do pai deles? E o quanto nessa construção do meu legado eu pude impactar sobre a vida deles, né? É uma grande responsabilidade, né? Eu sei que você tem filha, é uma grande responsabilidade que a gente tem, né? Eu Então, tenho 3. quais são, né? O que a gente tem construído no nosso dia a dia? Como que a gente torna-se exemplos e referência para eles? A gente quer impactar a vida de muitos, mas é lógico que a gente está olhando para dentro de casa e fala assim, eu quero, mas o meu foco aqui, eu quero impactar a sua vida. Né? O caminho que eu fiz foi esse e nada desabona. Nada desabou, graças a Deus, né? E Graças a isso Deus. também é fantástico. E É a realização da vida da gente, né, cara? Para quem é pai, mãe, né? Para quem são pais aí, é uma realização, né? Quando a gente consegue impactar a vida dos nossos filhos, né? Quando a gente passa a ser referência para eles e não o mundo aí fora, né? Como eu citei lá no início, a educação parte dentro de casa, os valores têm que ser apresentados dentro de casa, as virtudes têm que ser desenvolvidas dentro de casa, não transferir responsabilidades, né? Então a gente, né, já no pouquinho aí que a gente conhece um ao outro, a gente sabe que a gente tem essas responsabilidades e que a gente executa isso muito bem. Então isso é fantástico. E algo que estão tentando mudar, né, infelizmente. Aí já entra em temas polêmicos, né? Infelizmente. Mas, enfim, né? Ô, Nascimento, vou perguntar uma coisa para você assim. Diga para mim uma inspiração. Nossa, o tanto que eu falei aqui, vamos ver se você descobre. O tanto que eu falei dele aqui, se você descobre qual que é a minha maior inspiração. Tá fácil. Alguém cita aí, não? O tanto que eu falei aqui a todo momento? Não. O Criador. O Criador. O que mais me inspira é Deus. E ver que você tem uma alma iluminada. Parabéns. Defina para mim o sucesso. Sucesso é impactar a vida das pessoas, né? Na visão delas, né? E não no que a gente tem de visão nossa, né? Eu tenho um post até no meu Instagram lá que é realmente isso mesmo, é a gente poder impactar a vida de pessoas. Então, se eu impacto a vida do meu filho, se eu impacto a vida de familiares, se eu impacto a vida de colaboradores, se eu impacto a vida de qualquer um através das minhas atitudes, das minhas ações, já é sucesso. Já é sucesso, né? Porque para você realmente realizar esse impacto, é sinal que você está executando boas ações, né? Então, que vai te trazer boas consequências naturalmente, né? Então, isso já torna sucesso, né? Então, eu acho que hoje eu me considero, sim, uma pessoa de muito sucesso, né? Há muito tempo eu me considero uma pessoa de muito sucesso e não vinculo sucesso a finanças, tá? Novamente, financeira é consequência, sempre será consequência, mas eu me considero uma pessoa de muito sucesso e esse sucesso que eu quero compartilhar, né? Essa trajetória de sucesso que eu quero compartilhar com as pessoas e impactar as vidas das pessoas para fortalecer ainda mais esse sucesso. Então, o sucesso para mim é impactar a vida do próximo. Isso seria um propósito de vida ou o propósito de vida tem algo a mais fora isso? Se conecta, com certeza. O meu propósito de vida, muito claro, é fazer com que as pessoas acreditem no potencial delas e se movimentem, de modo que elas se movimentem ao encontro de uma vida repleta de vitórias. Então, as minhas ações, a minha trajetória, que eu considero de sucesso, se eu compartilho isso, as pessoas entendem isso, e algumas passam a executar muito disso, elas também, consequentemente, se tornarão pessoas de sucesso. Então, o acreditar no potencial, elas proporciona essa movimentação, se conectar a uma vida repleta aí de vitórias. Novamente, vitórias em diversos aspectos, né? Vitórias quando eu estou falando da palavra, quando eu estou falando de Deus em aprimorar aprimorar em alguns despertar essa espiritualidade, né? Essa conexão com o Pai, que eu aproveito para dizer que é muito simples, o ser humano que dificulta.
Em vez de facilitar, e eu uso um exemplo muito simples, né? Você tem 3 filhas? Não, eu tenho 2 filhas e um filho. Você tem 2 meninas e um menino, né? Eu tenho 2 meninos. Mas eles precisam de algum intermediário para conversar com você ou para te dar um abraço? Não, nenhum. Os meus também não. Eles precisam... enfim, eles têm alguma limitação para se aproximar e se relacionar com você? Não, Independente do que eles façam, você vai negar amor e carinho a eles? jamais. Jamais. Esse é o relacionamento com o pai. É simples assim. Não precisa saber de um tanto de coisa ou falar palavras bonitas por aí e né, as palavras não se conectarem ao comportamento. É muito simples. Eu trago para essa simplicidade. É isso que eu passo para as pessoas. Quanto que é simples você se relacionar com o pai, né? Ele jamais vai te virar as negar costas. amor ou sabe? Sempre vai ter você por perto, independente de quem você seja, independente. Tem uma coisa comigo, eu sempre passo isso para meus filhos, né? Já que você tocou no assunto, eu não acordo de mau humor. Eu posso ter trabalhado a noite inteira ou na minha folga, eu não acordo de mau humor. Porque uma coisa que eu sempre faço é agradecer quando eu for dormir, quando eu vou dormir. Então é o meu momento com ele. Então eu agradeço por tudo. Primeiro por estar saudável. Só de não estar numa cama de hospital, numa cama, já é um privilégio. Com certeza. Então, de acordar é outro privilégio. Eu não tenho porquê de reclamar, sabe? De achar ruim. Então, isso me fortalece. Isso me deixa muito vivo. Né? Então, jamais você vai me ver, você acordou de... Não, não acordo de mau humor. Porque eu tô mais um dia. É o manifestar da gratidão, né? Sim. E isso eu passo para eles. Então, dê graças em tudo. Né? Por quê? As outras coisas virão. Não sei como, não sei quando, mas virão e acontecerão. Seja fiel no pouco que eu te colocarei no muito. Exato. Né? Seja grato pelas poucas coisas que ocorrem na sua vida que eu te colocarei no muito. Não tenha dúvida disso. Isso não é no nascimento ou o Giovanni que está dizendo, é o pai que disse para nós, né? E acreditar, né? E porque não é dificilmente, como você falou, você conversar com o Criador não é difícil. Sabe? Poucos fazem. Tem muita gente que não está fazendo. Mas a partir do momento que você começa a fazer isso, muita coisa muda. Sim. Muda. E eu queria que você falasse, você está no livro, Meu Plano B, são 31 profissionais que tiveram coragem de mudar as vidas, mudar suas rotas. Isso. E como que surgiu isso? Como que surgiu o nascimento aqui? E, enfim, parece que um pouco tudo que você falou aqui está aqui. Mas como que surgiu essa isso? história tá aí bem contada, né? Isso foi eu tenho um amigo que é o Ângelo Coelho, um ex-executivo de uma grande multinacional aqui no nosso país, e a gente tem um muito bom relacionamento. E certo dia ele foi tomar um café comigo lá, ele comentou que tinha uma amiga que estava elaborando um livro, que ia lançar um livro, né? E contar histórias de empreendedores, empreendedores de sucesso. E logo que ela contou para ele isso, ele veio na mente dele que era o Nascimento, que o Nascimento mereceria estar nesse livro contando a sua história. E ele me conectou com a Silvia na época e eu contei a minha história rapidamente para ela. Ela falou, não, encaixa totalmente aqui no livro. E aí eu me juntei a esses 31 outros escritores aí e que compuseram o meu plano B. Então, aproveitar até para manifestar gratidão também ao Coelho. Aí. Ele vai estar comigo em breve aí numa live no Instagram, contando um pouquinho da trajetória dele de intraempreendedorismo, que também pode inspirar muitas pessoas aí. E como que você acha o livro? Onde que se compra? O livro está no site da editora, que é a Reality Books, somente através do site, está fazendo a aquisição do livro. Então podem visitar lá, Reality com Y no final, Books, e comprar esse livro lá, que a gente vai ficar bem feliz aí. E, com certeza, não só a minha, mas tem 30 outras histórias que vão conectar de alguma forma aos leitores. Isso que é bacana. Uma coisa que eu percebo também, e eu tenho que te falar aqui, história rica. Obrigado. História de vida rica, e exemplo, e espelho, na verdade. Né? Obrigado. Espero que as pessoas que assistam esse podcast aqui com você, a sua história, se sintam tocadas, assim como eu estou, tá? Pela sua gratidão, pela sua conexão, né? E por acreditar que realmente tem um ser superior, tem algo superior que nos rege. E só chegamos e conquistamos
porque ele permite. Exatamente isso. E sem ele, não somos nada O realmente. mérito é dele, sempre será dele. Com certeza. Eu gostaria que você passasse suas, se você pode ou não, mas contasse as pessoas que queiram saber mais, saber Do nascimento? do nascimento, Legal. das redes sociais, né? Eu sei que você tem muitas frases de motivação. Sim, sim. Então, de repente, se puder passar isso, seria interessante. De repente, pô, eu vi a entrevista lá, hoje eu não acordei legal, vou lá ver nas redes sociais, Nascimento tá lá, e de Vai lá no repente, Instagram do Nascimento lá que e fala comigo. lá tem otimismo e positivismo a todo momento e de forma natural, tá? Então eu vou deixar e agradeço até a oportunidade de deixar aí para as pessoas se conectarem. O meu Instagram é onde eu tô mais ativo, né? Que é o Claudenir com N de navio, Claudenir _ Nascimento. Esse é o meu Instagram. E tem eu também no LinkedIn, é só jogar Claudenir Nascimento, vai aparecer lá do grupo MBM. E na parte profissional é LinkedIn e na parte natural do Nascimento aí tá lá no Instagram, que é o Claudenir _ Nascimento. E você quer deixar uma palavra pro pessoal aqui no final? Você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Com certeza, eu gostaria a todos vocês que estão acompanhando esse podcast, primeiro que acompanhem os demais, com certeza virão mais histórias inspiradoras aí, né? E no caso da minha, espero que a minha história possa impactar de alguma forma a sua vida e fazer você se movimentar realmente ao encontro dessa vida repleta de vitória. Queria deixar bem claro que Deus já nos deu uma vida próspera e abundante, é nós que temos que se movimentar para tomar posse dessa vida. Que, enfim, que você acredite no seu potencial, que você haja, porque a reação virá de forma natural e muitas vezes até inesperada, te surpreendendo. Então, vá para cima, você já nasceu vencedor e tem um mundo inteiro aí para ser conquistado, tá bom? Parabéns mais uma vez. Palavras aí fantásticas. E reforçando, não é porque você veio do sítio, da zona rural, e te pediu de ser vencedor. Jamais, jamais. Então, nem isso foi empecilho. Quer dizer, realmente isso foi até mais algo além. Falar, não, agora que eu vou vencer realmente, né? Então, isso prova qualquer pessoa que tudo é capaz. Basta crer, acreditar, determinar e se esforçar. Com certeza o resultado vem. Com certeza. Lógico que acreditando sempre em algo além. Sim. Ter o pilar fortalecido, né? Nascimento, parabéns, obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter contado sua história, sua rica história, certo? Realmente toca as pessoas. Giovanni, eu que agradeço a você, a equipe aí do Nevoar, né? Parabenizo você, aproveito para parabenizar aí pelo podcast, pela iniciativa, né? Conheci um pouquinho aí também da sua história e não tenho dúvida que Deus tem algo muito especial, você tem sido instrumento na mão do Pai para transformar e impactar a vida de muitos, que você permaneça e fortaleça cada dia mais essa boa prática, né? E não tenha dúvida que se hoje eu estou aqui, talvez é porque Deus nos conectou, talvez não, com certeza, né? Por um propósito maior. Então, se você tem um propósito muito similar ao nosso, que é contribuir e impactar a vida de pessoas, então a conexão hoje não foi por acaso. Eu espero realmente, desejo de coração muito sucesso e que Deus reine e transborde sobre a vida sua e da sua família. Obrigado. Amém. Obrigadão.